Olá para você que acompanha Notícias Agrícolas, nós estamos de volta com a nossa programação. Agora nosso foco é o café. A gente sabe que a colheita esse ano da safra 21 ela começou um pouquinho mais tarde devido à maturação irregular. O clima acabou trazendo essa consequência, mas os trabalhos no campo ganharam força aí nesse último mês, durante o mês de junho, para a gente entender o que está acontecendo, qual é a qualidade desse café sendo colhido, renda da safra, ter todas as informações. A gente está aqui hoje, então, Notícias Agrícolas convidou a Juliana Paulino de Costa Mello. A Juliana ela é presidente da Associação dos Cafeicultores do Sul de Minas, maior região produtora de café arábica do país. Juliana, seja muito bem-vinda mais uma vez aqui ao Notícias Agrícolas. Obrigada, o prazer é meu participar com vocês. Juliana, primeiro de tudo, a colheita a gente acompanhou aqui no Notícias Agrícolas, ela começou um pouquinho mais atrasada esse ano, a maturação estava bastante irregular, o produtor teve que esperar mais para iniciar de fato o trabalho na lavoura. Queria saber como é que está a situação agora, né? Já se passou um mês aí desde o início dos trabalhos, o produtor conseguiu avançar com a colheita, encontra alguma dificuldade? O que você traz de novidade para a gente hoje? Realmente a colheita esse ano está atrasada, a maturação foi bem irregular, então a colheita se intensificou mesmo nessa última quinzena de junho. Dificuldade a gente não tem, porque esse ano, por conta da bianualidade, é uma colheita menor, então mão de obra, por exemplo, não é uma coisa que está afetando muito, mas infelizmente a gente vai colher pouco, então nesse aspecto é mais tranquila a colheita. Mas, por outro lado, tá devagar, a irregularidade está devagar por conta da maturação. Juliana, a última vez que a gente conversou, você tinha números de quebra na produção por conta do ciclo baixo, mas principalmente por conta da irregularidade do clima, entre 20%, 25%. Esse número ele se mantém até o momento ou a gente tem alguma alteração? Não, a gente ainda está trabalhando com esse número, até porque, por estar atrasado, a gente ainda não tem uma quantidade de café limpo suficiente para avaliar essa perda. O que a gente tem hoje é trabalhando em cima das amostras, né, começando a verificar, e a quebra deve continuar entre 20% e 30%. E, Juliana, como é que está a qualidade desse café, né? Tem uma outra preocupação que o mercado tinha, por conta dessa questão do clima, como que seria a renda dessa safra, se a gente teria maiores problemas, qualidade, outro ponto que o mercado questionou bastante, ainda questiona também, produção de cafés especiais, o que a gente pode esperar? Tudo isso porque, é claro, é sempre bom lembrar que 2020 foi um ano, além de uma safra muito expressiva, de qualidade que chamou muito a atenção do setor, né, Juliana? Exatamente. A safra passada a gente teve uma colheita com pouquíssima chuva, isso fez com que a qualidade fosse muito boa de todos os cafés, né? De uma maneira geral, a qualidade foi ótima. Mas por conta dessa pouca chuva o ano passado, também acrescentou a quebra para esse ano. Além da bianualidade, a gente tem essa quebra aí de 20%, 30%. Então, a falta de chuva em janeiro, fevereiro e março, que foi bem abaixo do esperado, ela fez com que o grão ficasse menor. A gente está trabalhando com grãos menores e está trabalhando com grãos xoxos. Ainda que ele tenha se formado, ele não se formou o suficiente. Quem já está fazendo cereja, descascado, observou que o grão não está irregular, não teve a formação das duas partes que compõem o grão, né? Então, ele está muito irregular. Quanto à qualidade, aquele que fizer um pós-colheita muito bem feito, com cuidado no terreiro, na seca e no benefício, ele vai conseguir manter um padrão de qualidade bom. Não na quantidade que a gente costuma fazer, mas se caprichar no pós-colheita, vai conseguir manter a qualidade, sim. E, Juliana, a gente já consegue ter um número de uma média de quanto que está sendo colhido por hectare, quantas sacas? Não tem. Enquanto isso aí, por enquanto, a gente não tem esse número. Tá bem cedo ainda para falar disso. Tá. E como é que ficam os compradores desse café? Juliana, a gente muito ouve no mercado também aquela incerteza se o produtor vai conseguir manter os contratos, considerando que teve altas bastante expressivas. O produtor aproveitou bastante, né, a valorização no mercado futuro, realizou as travas. Essa é uma dúvida também que o setor tem. O produtor de café, ele vai conseguir manter o contrato? O consumidor lá fora, né, os nossos compradores lá fora, estão procurando pelo nosso café? Como é que está essa relação no momento? Então, são duas coisas diferentes. Alguma coisa da trava, tem um movimento de alguns setores
alguns cafeicultores, inclusive, que estão temerosos de não conseguir entregar tudo que foi feita a trava por conta dessa quebra. Mas isso é uma coisa que está sendo negociado caso a caso, a gente não tem números para falar sobre isso num contexto geral, né? Tá. Quanto ao mercado externo, eu tenho a impressão que eles estão preocupados, sim. Juliana? Acho que nós perdemos a Juliana, a gente vai continuar tentando fazer essa reconexão com ela, mas por hora a Juliana traz para a gente então que após um mês aí de atraso na colheita no sul de Minas Gerais, maior produção de café arábica no Brasil, os trabalhos ganham força na lavoura, o produtor ele consegue trabalhar sem maiores dificuldades, considerando principalmente porque essa safra desse ano ela é menor, então o produtor não precisa tanto de mão de obra, os trabalhos eles conseguem avançar. Acho que a gente conseguiu falar com a Juliana. Juliana? Sim, estou ouvindo. Desculpa, caiu a ligação. Legal, vamos lá então. Então você trazia para a gente que o mercado procura, sim, o Brasil, tem certa preocupação por conta dessa nossa redução na oferta. Vou pedir para você retomar então o que a gente estava falando, pode ser? Claro. Vamos lá. Então, no mercado interno, essa questão da trava vai ser negociada com certeza caso a caso entre o comprador e o cafeicultor. Acho que a gente não vai ter grandes problemas, isso é coisa que se acerta. Quanto ao mercado externo, acredito sim que eles estão preocupados. A gente já começou a ter procura para fazer reserva de exportação. Então, acho que essa preocupação da quebra atingir o mercado externo, sim. Eles já entenderam que a gente vai ter uma redução de produção. E no mercado interno, Juliana, como é que você tem acompanhado aí? Os analistas passam para a gente que o produtor ele está mais cauteloso, quase não tem mais café em mãos para negociar. É claro que esse café agora começa a entrar nos armazéns, enfim, está mais cauteloso, esperando por patamares melhores de preços diante dessa quebra que ele está tendo esse ano. Essa é uma condição que a associação também vem observando. Como é que está essa relação do produtor com o mercado interno? Olha, a gente tem as duas situações. Tem um bom número de cafeicultor que está, sim, com pouco café e prefere negociar com calma e fazer a venda conforme houver a necessidade. E tem produtor que não vai poder segurar o café, vai ter que realizar os negócios independentemente do valor que vai ter no momento por conta de compromissos já assumidos. E a gente já observou esse ano, a gente já está mexendo um pouco com a cotação de produtos e a gente teve uma alta significativa dos insumos. Essa alta é de quanto e é puxada por qual tipo de insumo, Juliana? Você consegue falar melhor para a gente do que se trata? Sim, a parte de adubação a gente está falando aí com um acréscimo de 40% a 50% no preço do insumo. E na parte dos defensivos, de uma maneira geral, também. Isso é puxada pelo câmbio, Juliana? Sim, isso puxado pelo câmbio. O câmbio é R$5 e não é só o câmbio, né? Além do câmbio, teve um aumento em dólar. Quer dizer, é o aumento do dólar e um aumento em dólar. E, Juliana, eu vou aproveitar que você puxou esse assunto da alta no custo de produção. Outra coisa que a gente começou a observar, que alguns produtores falavam, principalmente para aquele produtor que faz colheita mecanizada, é a alta no combustível. A associação confirma isso? Isso era um cenário que a gente tinha de possibilidade lá no começo da colheita, né? Agora isso já é um fato? Realmente está mais caro? Isso é fato, está mais caro. O ano passado, a média de Minas, né? Minas, o combustível é um pouco mais elevado do que no resto do Brasil, porque tem os impostos além. A gente estava falando no ano passado em 3,20, 3,30. Esse ano a gente já está trabalhando a 4,25. E a pergunta que fica Juliana, esse preço do café, mesmo com essa valorização que a gente teve, que é consequência também dessa oferta mais restrita do Brasil, o produtor fechando o negócio nesses patamares, ele consegue ter uma margem de lucro, porque o preço do café subiu, mas o custo de produção, pelo que você está me dizendo, subiu bastante também, né? Sim, eu diria que na mesma proporção que subiu o preço do café, é o que vai subir está subindo os insumos. Então, eu tenho a impressão que não vai ter um aumento ou um decréscimo do ganho do cafeicultor. A gente vai continuar da mesma maneira. Ficou elas por elas, então. Elas por elas. É uma ilusão achar que esse café nesse patamar significa que o cafeicultor está ganhando muito dinheiro. Isso não é verdadeiro.
Tá. E Juliana, é claro que hoje, nessa quinta-feira, dia 1º de julho, eu não posso deixar de te perguntar se teve algum registro de geada na área aí que você está, porque a gente tem essa onda de frio aí bastante intensa no país, assustou alguns produtores em algumas regiões, principalmente ali na Alta Mojana, mas no sul de Minas, aí na sua região, isso aconteceu? Houve registro de geada? Há alguma preocupação? Sim, teve registro de pequenas geadas nas baixadas. Café novo sente mais, que é o normal. Uhum. E café que desceu além do que deveria, né? Por conta da gente estar há muitos anos sem uma geada significativa, a última foi em 94. Então, esse café que está plantado em região mais baixa teve uma perda. Não foi uma geada severa, mas teve uma pequena perda também. A gente ainda não consegue quantificar, né, Juliana? Precisa esperar mais Não. um pouquinho. Sim, a gente tem que aguardar mais uns dias. Juliana, eu agradeço sua participação aqui no Notícias Agrícolas. Eu deixo agora o espaço aberto. Se você quiser deixar uma mensagem para o produtor em nome da associação, fique à vontade. Muito obrigada, o prazer é meu participar com vocês sempre. E eu desejo aos cafeicultores que eles tenham um bom final de colheita, todos com segurança. Obrigada. Até a próxima. Até. Portanto, essa foi a nossa parada hoje no sul de Minas para conversar com a Juliana. Ela é presidente da Associação dos Cafeicultores do Sul de Minas Gerais, principal área de produção de café tipo arábica, que após um mês aí de atraso, mais ou menos, por conta da irregularidade do clima, irregularidade na maturação do grão, avançou com os trabalhos na colheita. A Juliana trouxe que o produtor, por se tratar de uma safra de menor quantidade, uma safra de ciclo baixo, né? E aí ainda a gente tem a quebra na produção por conta do clima, o produtor ele consegue fazer essa colheita sem maiores problemas, não há dificuldades em relação à mão de obra, mas é aquilo que a gente vem acompanhando aqui no Notícias Agrícolas. A Juliana confirmou mais uma vez que o produtor ele está encontrando bastante grão xoxo, a renda dessa safra ela é menor, então o produtor vai precisar de mais café para fazer essa saca. É isso que a gente precisa continuar acompanhando daqui para frente, para a gente conseguir ter o número exato na quebra de produção. Até o momento, a Juliana ela mantém uma quebra de até 30%, e mais uma vez isso é consequência da irregularidade do clima e também do ano de bienalidade baixa. Outra coisa que tem preocupado a Juliana, que ela alertou aqui pra gente hoje, é a alta no custo de produção. Ela trouxe números bastante expressivos na altas dos defensivos, dos insumos agrícolas, uma valorização de pelo menos 40% mais caro, além do produtor estar tendo que lidar com uma alta também no custo de combustível. Ela ressaltou que o café ele subiu sim na Bolsa de Nova York e também aqui no mercado interno nos últimos meses, mas o custo de produção do cafeicultor ele também subiu na mesma medida, então acaba ficando elas por elas, o produtor não tem uma rentabilidade maior por conta dessa valorização lá fora. Bom, vou ficando por aqui, eu sou Virginia Alves, mas você não sai daí que o Notícias Agrícolas continue já já, a gente está de volta.